E temos notícias fresquinhas do SLS, para variar, não é notícia boa, né? O inspetor-geral da NASA fez um pronunciamento em redes sociais, que óbvio não foi só redes sociais, eles sempre soltam notas em vários lugares, falando que o Mobile Launcher 2 do SLS, ou seja, o pad do SLS, teve os seus custos ultrapassando $1 bilhão, quase 3 vezes o valor original do contrato, e que a equipe do OIG vai analisar junto à NASA para ver o que está acontecendo e os custos futuros, né, o crescimento desses custos e também os atrasos. Lembrando que o pessoal do OIG já fez uma análise sobre esse problema do Mobile Launcher 2, a gente já comentou sobre ele aqui no Space Orbit também. O que acontece? No ano passado, em junho do ano passado, o OIG fez um relatório bem completo, tá bom? Tem lá no nosso Twitter também o link, se você quiser ver o relatório, falando sobre os problemas desse segundo pad do SLS, que é a continuação do projeto do SLS. A gente tem o SLS bloco 1, que é o que a gente tem hoje, e vai ter o bloco 1B, que é um pouco maior, tem umas outras mudanças, ele vai ser utilizado a partir ali da Artemis 4 para frente. E em vez de fazer um que eles chamam de retrofit ali do primeiro pad, eles resolveram construir um pad novo. E o OIG virou e falou que esse pad não deveria custar mais de $500 milhões, porque não valia mais que isso. Se custasse mais é porque o contrato tinha vários problemas e vários outros problemas muito mais complexos do que vocês podem imaginar, como corrupção, lobby e por aí vai. O que acontece é que ainda nesse mesmo relatório, o OIG falou que essa empresa que está operando esse contrato, ela não tem capacidade para executar esse serviço. Ou seja, foi contratada uma empresa que não tem os conhecimentos necessários para fazer isso, por um valor absurdamente alto, e esse valor agora passou de $1 bilhão, ou seja, já está na casa ali do mais de $1 bilhão, porque foi que já está quase 3 vezes mais do que o contratado inicialmente, que era menos de $500 milhões. E essa bola de neve continua aumentando. O SLS continua tendo aumento de custo um atrás do outro, problemas de fabricação, problemas de integração, problemas de teste, tanto que a gente viu a campanha de teste deu vários problemas durante a campanha de teste, tanto nos testes estáticos, nos green runs, quanto no pad mesmo, no address rehearsal deu problema e por aí vai. O SLS, gente, ele é uma bomba, tá bom? Ele é uma bomba, ele é um problemaço que a NASA quis pegar para ela. Por quê? Porque a NASA queria ter um foguete para chamar de seu, mas ela conseguiu arrumar ter um problema para chamar de seu na prática, né? A gente tem um SLS aqui do Space Orbit que a gente sempre comenta que tudo isso aqui vira lixo, tá bom? A única parte boa desse SLS aqui do Space Orbit é porque ele custa muito mais barato do que o original. Você pode comprar na loja do fogueteiro, tá bom? Ele é muito bonito, por sinal. Então você não tem ali uma previsão boa sobre os custos de nada no SLS. Nada é certeza. Você tem uma série de contratos muito complicados para os dias de hoje, que são os contratos chamados de Cost Plus, ou seja, não são contratos que têm um preço fixo. Ou seja, você não gostaria de ter um contrato que não tem preço fixo? Ou seja, você vai lá e basicamente determina o quanto que vale o seu trabalho? Seria maravilhoso. Então é isso que os contratantes desse projeto tem. Isso aí quem está no meio, no total, né? Não só no pad. Ali tem a Northrop Grumman, que faz os boosters laterais, que são esses boosters aqui, os brancos. Você tem a Boeing, que faz o booster central, tá bom? A Boeing faz o booster central. Os motores aqui são feitos pela Aerojet Rocketdyne, tá bom? O segundo estágio, esse segundo estágio aqui, né, ele é feito pela ULA, que é uma empresa da Lockheed Martin, mais a Boeing, e a Orion, que é a cápsula que vem aqui em cima, que fica aqui na parte superior, é feita pela Lockheed Martin. Ou seja, é um grande conglomerado de amigos ali fazendo negócio. Bom, e esse negócio deles tem um lobby fortíssimo no Congresso americano. Lobby fortíssimo do tipo, a NASA vai contratar o SLS, ponto final. Porque o que acontece? A NASA depende de orçamento. Ela vai lá no Congresso americano, tá bom? E chega lá e pede para o Congresso, olha, Congresso, eu quero uma grana aqui para fazer os meus projetos. E aí o Congresso vai ter a Space Commission vai falar, olha, tá bom, vamos analisar aqui esse orçamento que você mandou e a gente vê se a gente aceita ou não. Tá?
Como que deveria acontecer na prática? É assim, você tem a NASA aqui, né? Pensa esse N aqui horroroso como NASA. Você tem um congresso, tá bom? E você tem as empresas, certo? Como seria o certo? A NASA vem aqui, pede para o congresso dinheiro, tá bom? O congresso fala, olha NASA, tá bom, tá aqui o dinheiro que você precisa. E aí a NASA vai lá e compra as coisas das empresas e as empresas entregam as coisas para a NASA. Isso aqui seria o mundo ideal. Mas o que acontece na prática com esse legacy space que a gente chama, tá? A SpaceX tem um pouco disso também, tá? Não vou falar que ela está isenta disso, mas é muito menor. Não que ela não faça lobby. Toda empresa faz lobby, tá, gente? Toda, sem exceção. O que acontece é que essas empresas, geralmente, elas fazem o seguinte. Então, você tem a NASA aqui, você tem o Congresso aqui, você tem as empresas aqui. A empresa faz o quê? Ela vai lá e bate no Congresso e fala assim, ó, Congresso, é o seguinte, eu quero fazer contrato com a NASA. Aí a empresa faz o lobby aqui, né? Faz o lobby com o Congresso vai lá e manda a NASA construir usar esse dinheiro para contratar basicamente essas empresas e essas empresas fazerem o seu serviço, tá bom? De onde você tirou isso aqui? Isso aqui, pra você ter uma ideia, isso aqui não é tirado de lugar nenhum, no sentido de, né, tirei de um lugar escuso. Não. Tanto que houve depoimentos lá no Congresso americano, onde na época, administrador da NASA, Jim Bridenstine, cogitou utilizar o Falcon Heavy para lançar a Orion. É possível? Tinha umas adaptações, ia ser um modo totalmente descartável, mas tinha como fazer. Tinha como fazer, sim. Seria muito mais barato do que lançar no SLS e muito mais rápido, porque você ia ter que só adicionar um kickstage, basicamente, fazendo um modo totalmente descartável. Bob hoje, com a potência que o Falcon desenvolveu ao longo do tempo, talvez nem precisasse desse kickstage. Tá? Talvez fosse realmente possível fazer no modo totalmente descartável sem nada a mais. E você conseguiria só fazer uma adaptação ali e o Falcon Heavy ia conseguir lançar a Orion, ia rolar. E aí o Senado falou que não. O Senado falou que não ia fazer isso e ponto final, ia ter que contratar as empresas que estão aí. Ou seja, existe um lobby fortíssimo para essas empresas tradicionais se manterem perpetuadas nesse mercado. O SLS é a prova disso, tá bom? O SLS custa mais de 4,1 bilhões de dólares e nos próximos relatos ali, os próximos relatórios do OIG, provavelmente esse valor vai bater o que eles falaram de 5,1 bilhões de dólares por lançamento a partir da Artemis 4 e talvez até mais, chegando ali a 5,1, 5,5 bilhões de dólares. Né? O 5,1 é o ponto de partida que eles já estão falando. Ou seja, não é cabível você ter um foguete que custa 5,5 bilhões de dólares por lançamento, porque você tem opções comerciais mais baratas. Ah, você tem mais Starship não está pronto. Realmente, Starship não está pronto, não vamos contar ele. Mas temos o Falcon Heavy. Entendeu? O Falcon Heavy poderia fazer o serviço do SLS, pelo menos nessa primeira fase do programa Artemis, talvez na segunda, com algumas modificações. Mas nessa primeira fase poderia fazer com um custo muito menor. Aí daria para você contratar a SpaceX, a Blue Origin, até uma terceira empresa para pousar na Lua. Você teria condição de contratar 3 empresas com um custo de um lançamento, aproximadamente, tá? Do SLS, ali na faixa dos 6 bilhões de dólares, que é o que a gente está arredondando aqui para cima. Você teria 2 empresas ali, você teria a SpaceX, que já foi contratada, e outras 2 empresas, que é a Blue Origin, que foi contratada depois, e uma terceira empresa para fazer o mesmo serviço, ou seja, tem uma série de redundâncias para poder lançar. Mas a NASA optou por este modelo, e hoje, como é formado a administração da NASA pelo Bill Nelson, que é um político de carreira, isso não vai mudar. Tá bom? Mas deixa a opinião de vocês, quero saber o que acham a respeito desse bololô da NASA, se tá certo, se não tá certo, se o Mobile Launcher 2 é um ralo de dinheiro ou não. Participe da nossa discussão aqui nos comentários.